Olá pessoal, hoje nós falaremos sobre um assunto muito importante que diz respeito a lavouras da nossa região, especificamente a cultura da soja. Nós falaremos sobre a doença fúngica ferrugem asiática da soja, Phacopsora pachyrizi, e também falaremos sobre a rede estadual de coletores de esporos. Meu nome é Silvio Ferrari, eu sou engenheiro agrônomo do IDR Paraná e trabalho na região de Doutor Camargo e dou apoio aos colegas da região de Maringá. O IDR é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Ele congrega hoje empresas públicas que estão sobre a coordenação desse novo instituto. Antigamente nós tínhamos a Emater, que cuidava da parte de extensão rural, o IAPAR, que cuidava da parte de pesquisas, a Codapar, que realizava um trabalho de recebimento e classificação de produtos, e o Centro de Agroecologia, que fazia trabalhos na área de agroecologia, que ficava situado na região de Curitiba. Essas quatro empresas, essas quatro autarquias, elas foram congregadas em uma autarquia somente, que hoje chama-se IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural. Nós desenvolvemos atividades de extensão rural, ou seja, nós levamos informações aos agricultores de diferentes culturas. Na nossa região a soja é uma cultura muito importante, o milho e também o trigo, os cereais de inverno, baseadas essas informações em pesquisas. Então, os nossos pesquisadores do IDR e também da Embrapa e de outras instituições de pesquisa desenvolvem as pesquisas, conseguem transmitir as informações e nós levamos essas informações aos agricultores para a implementação dessas informações a campo. Para quê? Para que eles consigam produzir mais, produzir produtos de qualidade e especialmente com um custo mais adequado, com um custo mais baixo. A ferrugem asiática da soja é uma doença fúngica que tem um potencial de dano muito alto. Ela pode causar sérios danos. Nós podemos definir a ferrugem asiática como sendo uma doença causada por um fungo obrigatório ou biotrófico. O que isso significa? Significa que esse fungo, ele somente sobrevive em plantas vivas. Ou seja, precisa ter uma planta de soja ou uma planta hospedeira para ele continuar o ciclo. Ele não sobrevive em restos culturais de um ano para o outro, mas ele é um fungo com potencial de dano, potencial agressivo muito alto. Só para a gente ter uma ideia, nós podemos observar que essa doença foi identificada pela primeira vez aqui na América Latina, na América do Sul, nas regiões produtoras de soja, no ano de 2001 no Paraguai. Na safra do mesmo ano, ou seja, 2001, 2002, ela já foi identificada na região do Paraná, na região de Londrina. E nós podemos observar que o avanço dessa doença foi muito alto, muito rápido. Por quê? Porque ela tem um elevado potencial de distribuição, de reprodução e disseminação no ambiente e, logicamente, um elevado potencial de danos. Nós podemos observar os sintomas típicos dessa doença. Na superfície, na parte superficial das folhas, a parte superior, a gente observa pequenas lesões de cor marrom clara, tendendo ao marrom escuro. Se nós observarmos a folha ao lado, é a parte inferior da folha, em que as lesões elas aumentam de tamanho e elas causam uma ruptura do tecido foliar, como se fosse um pequeno vulcãozinho
e se a gente conseguir observar essas lesões ao microscópio, nós observaremos que nessas lesões encontraremos muitos esporos que farão a disseminação da doença para o restante da lavoura ou até para outras áreas. Bem, como a ferrugem da soja é uma doença altamente destrutiva e com um potencial de disseminação muito violento, só refrisando, a gente tem informações baseado na Embrapa e outros órgãos de pesquisa que anualmente, somente para o controle da ferrugem asiática da soja, são gastos no Brasil mais de 2 bilhões de dólares, seja com fungicidas, seja com medidas de controle, seja com todas as medidas, todas as formas de manejo que são recomendadas para o controle dessa doença. Então, realmente é uma doença com potencial destrutivo muito alto e que nós temos que cuidar. Quais são as principais medidas de controle? Bem, uma delas é o vazio sanitário. O que é o vazio sanitário? É um período em que, do dia 10 de junho até dia 10 de setembro, no estado do Paraná, é recomendado que não tenha soja a campo. Então, depois da colheita, os agricultores, os trabalhadores que trabalham nas fazendas têm que eliminar essas plantas voluntárias, essas plantas de soja que ficaram, que nasceram, que caiu a semente, que germinaram depois da colheita. Então, também nós precisamos eliminar o máximo de plantas voluntárias, porque essas plantas voluntárias também podem abrigar os esporos do fungo. Esse fungo ele pode tanto ficar nas plantas de soja que germinaram depois da colheita, como em algumas outras plantas voluntárias. E tanto uma como outra situação serão altamente favoráveis à disseminação da doença na próxima safra. Também nós podemos antecipar um pouco o plantio, baseado no ZARC, no zoneamento agroclimático agrícola de risco climático da cultura, que nos fala quais são as datas iniciais e finais de plantio da soja. Se a gente puder antecipar o plantio, nós teremos uma lavoura menos exposta a essa terrível doença. Também nós podemos utilizar cultivares de soja precoces ou semi-precoces. O que são essas cultivares? São cultivares que têm um ciclo vegetativo mais curto, 90 dias, 100 dias, em contraposição a outras cultivares que têm um ciclo mais longo, de 120, 130 dias. E também cultivares que têm na sua própria genética um grau de resistência às lesões, ao ataque da ferrugem. Ela não vai ser imune, mas ela pode sofrer menos, ter menos ataque, ter menos lesões. O principal meio de a gente controlar essa ferrugem é realmente entender como que ela se desenvolve, como que ela aparece e fazer a aplicação, se for necessário, correta de fungicidas, além das outras medidas preventivas. Para que nós consigamos identificar a presença dessa doença, o método mais eficiente é através da colocação de coletores de esporos. Esses coletores de esporos são dispostos nas lavouras com o objetivo de identificar a presença dos esporos. Dentro desse coletor existe uma lâmina que tem um pedacinho de uma fita dupla face e como ele fica solto, ele fica girando conforme a direção do vento, ele provavelmente conseguirá detectar a presença desses esporos que estão no ar. Essas lâminas são observadas, são lidas ao microscópio uma vez por semana. Além disso, nós também
avaliamos a presença ou não da doença nas folhas de soja. Então, nós juntamos as duas informações, as leituras das lâminas nos coletores e a inspeção visual nas folhas das lavouras de soja. Nós juntando essas duas informações, nós conseguimos identificar com uma grande precisão a presença ou não da doença na lavoura e a necessidade ou não de fazer o tratamento fúngico. Mas vamos partir do pressuposto que nós identificamos essa doença, a presença dessa doença na lavoura. O que nós temos que fazer? Vejam, nós podemos ver aqui que foi identificado nessa lâmina os esporos. Esses esporos foram coletados dentro do coletor. São esporos da doença, da ferrugem asiática da soja. Uma vez identificados, nós sabemos que ela está presente na região, naquela lavoura, e especialmente no coletor, na lâmina do coletor. Então, uma vez identificada, uma vez comprovada a presença, não tem como nós não fazermos uso de fungicidas eficientes. Nós temos que aplicar fungicidas que são recomendados pelos órgãos de pesquisa, especialmente a Embrapa Soja, em que essas instituições, especialmente a Embrapa, recomendam os fungicidas que são mais adequados para o controle dessa doença e de outras doenças também, com a maior eficiência. Então, uma vez identificado, faça a aplicação dos fungicidas. Só para nós termos uma ideia da sistemática desse trabalho que é realizado entre IDR, Embrapa, agricultores e demais parceiros, nós podemos observar o mapa do Paraná, em que nós observamos esses pontos. Os pontos azuis são pontos em que estão instalados os coletores de esporos. Os pontos vermelhos são pontos em que foi identificada a presença da ferrugem. Uma vez identificada e comprovada por mais uma análise, por mais colegas, mais colaboradores, mais parceiros, essa informação é levada para a coordenação do IDR regional, que depois leva para a coordenação estadual, para que todo o estado fique sabendo que em determinada região foi identificada a ferrugem da soja. Então, só para nós termos uma ideia, esse aqui é um mapa atualizado no dia 19 de fevereiro desse ano, mostrando, nós podemos observar aqui, que a ferrugem já estava identificada, já estava instalada praticamente em todo o sul, sudoeste do Paraná, em algumas cidades do norte e noroeste do Paraná. Baseada nessas informações, o agricultor, o condutor da fazenda, da lavoura de soja, ele consegue tomar a decisão mais assertiva, ou seja, aplicar o produto, aplicar o fungicida eficiente no momento exato para ter o máximo percentual de controle. Nós podemos fazer um comparativo de informações baseado nessas informações coletadas na safra 2019-2020, em que na região noroeste, na região de Maringá, incluindo Cianorte e alguns municípios mais da região de Maringá, nós conseguimos obter esse nível de informação, ou seja, em produtores em que nós fizemos esse monitoramento, em que tinham os coletores de esporos instalados, em que foram feitas as vistorias semanais nas lâminas, nos coletores e também na lavoura, nas folhas de soja, nós obtivemos uma seguinte informação. Em 66 agricultores, em média, foram feitas 1,6 aplicações de fungicidas.
logicamente, que essas aplicações não foram só para ferrugem, foram também para combater outras doenças foliares, mancha angular, mancha-alvo, míldio e outras doenças. Com um custo médio de R$ 207,49 e uma produtividade média de 60,3 sacos por hectare. Ao passo que, na mesma região, no mesmo período, na mesma safra, em agricultores em que não foi feito esse acompanhamento, um total de 224 produtores, lavouras, foram feitas, em média, 2 aplicações e meia de fungicidas, com um custo maior, 289,58, e uma produtividade ligeiramente maior, 62 sacos por hectare. Porém, é interessante que a gente faça algumas observações. Nesse caso dos assistidos, existem, dentro desses 66 agricultores, existem alguns agricultores que não fizeram aplicação. Foi 0 aqui. Foi 0, porque esse aqui é um número médio. Então, teve produtores que não fizeram nenhuma e tem alguns que fizeram uma ou 2 aplicações. Mas alguns não fizeram nenhuma. Mesmo assim, a média foi aquela. Ao passo que esses aqui, em média, foram 2,5. Talvez teve produtores que fizeram 3 ou até 4 aplicações. Então, vejam, além do número de aplicações a mais, nós também temos que observar uma coisa. Esses produtos que são aplicados corretamente, na vazão correta, na dosagem correta, condições ambientais adequadas, mesmo assim, eles podem eventualmente causar algum dano no ambiente. Então, se nós pudermos aplicar menos produtos corretamente, eficientemente, nós, de certa maneira, nós estaremos preservando melhor o nosso meio ambiente, porque nós vamos estar colocando no solo, no ambiente como um todo, menos produtos químicos. Então, além de nós termos um custo mais baixo e uma produtividade praticamente igual, nós fazendo o monitoramento, fazendo essa avaliação correta da presença da ferrugem e também de outras doenças foliares que talvez necessitam de aplicação de fungicidas, nós também conseguiremos realizar uma produção agrícola mais sustentável, com menos agressividade ao meio ambiente, menos contaminação ao meio ambiente. Nós podemos observar que, se nós seguirmos as práticas agronômicas, desde a escolha da cultivar, a definição da data de plantio, utilização de densidade adequada de sementes, espaçamento, e também, principalmente, nós nos atentarmos para a cobertura do solo, não deixarmos o solo exposto. Nós proporcionarmos uma cobertura adequada para esse solo, para que ele não tenha uma variação grande de temperatura, para que a gente consiga aumentar o teor de matéria orgânica, para que as plantas que serão semeadas consigam se estabelecer rapidamente e de uma maneira muito mais positiva, em contrapartida se nós tivéssemos um solo exposto ao tempo. Então, como uma mensagem final, eu deixo essa imagem para todos refletirem, para a gente observar que o solo é o nosso maior bem, é um patrimônio inestimável e nós temos que cuidar dele da melhor maneira possível, principalmente na questão de preparo e plantio das culturas. Muito obrigado.